sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Kids com as nossas crianças. Nosso desejo é que seja um dia, uma manhã, uma escola bíblica muito legal, Hoje muito animada. Muita alegria, vamos suar, vamos brincar. Isso mesmo, vamos nos divertir enquanto também aprendemos a respeito da palavra de Deus. Também brincar na história. Isso, então vamos lá. Nós vamos começar nossa IBD declarando de que nós queremos mais de Deus. Queremos de Deus porque nós queremos crescer, não é, Henrique? Não tem como falar, né? Não tem como ouvir. Então vamos lá então, hein? 1, 2, 3 e... Pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A música é curtinha, dá pra aprender, hein? De novo, Henrique. Eu quero é Deus. Pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém. Seja esse o desejo do nosso coração, do seu coração, em nome de Jesus. Vamos cantar Vitória no Deserto. Fique de pé na sua casa, levante do seu sofá, da sua cadeira, cante, bata palmas, faça os seus gestos. Vamos juntos louvar o nome do Senhor. Também dance. Dance também, isso mesmo. Fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e cercado por egípcios e por faraó, vai devagar, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu
Amém. Vamos lá. Não, pode ficar sentadinho ali ainda. Ou você quer ficar mais baixo aqui? Ah, então tá, mudou de posição. Beleza, então. Vamos lá. A partir de hoje, nós vamos começar a caminhar e a aprender sobre a vida de José. Deixa eu só subir um pouquinho aqui a tela. Lá em cima no nosso cartaz, ó. Nós vamos aprender a respeito da vida de José. Pode ficar sentadinho, filho. Não, vem cá, fica. Não, vem cá, fica sentado aqui primeiro. É depois. Nós vamos então aprender sobre a vida de José. Mas antes de irmos para a nossa história, nós precisamos gravar um versículo. Vamos lá, Henrique. Deixa eu colocar do lado de cá. Deixa eu segurar assim. Isso, a gente não tapa o Henrique. Ah lá, muito bem. Deixa eu virar assim mais para cá. Isso. Não, filho, vem mais para cá, senão tapa você. Vamos lá então. Opa. Vamos ver, acho que dá para todo mundo ler. Nosso versículo, ele se encontra em Gênesis. Gênesis, Henrique, é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia, de alguma maneira o Senhor vai falar conosco. Não é mesmo? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 39, Henrique, versículo 2. Vamos lá então. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos memorizar. Ele é bem curtinho e fácil. Diz assim: o Senhor era com José. Consegue? O Senhor era com José. Ah, viu só que rápido? 1, 2, 3 juntos. O Senhor era com José. Outra vez. O Senhor era com José. Ó, preste atenção. O Senhor era com José. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Vamos lá de novo, Henrique, memorizar. 1, 2, 3 e... O Senhor era com José. Só você. O Senhor era com José. Muito bem, Henrique. Isso está registrado no primeiro livro da Bíblia, hein, crianças? Que é o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Preste atenção no que diz o versículo. O Senhor era com José. Não apenas com José. O Senhor está conosco, Henrique. O Senhor vive em nosso coração. O Senhor vive no meio de nós. Por isso, tudo que nós fazemos, por onde nós andamos, em todos os lugares que nós vamos, há essa segurança no nosso coração de que o Senhor, Ele está conosco. De que o Senhor é conosco em tudo quanto nós fazemos. De novo no versículo, Henrique, 1, 2, 3 e... O Senhor era com José. Isso está em qual livro da Bíblia? Capítulo 2. Não. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. De novo. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Então vamos lá. Agora, nesse instante, você vai fechar os seus olhos e nós vamos agradecer porque o Senhor está sempre conosco. Eu vou orar e você vai repetir. Não, eu oro. Não, você vai orar depois, tá bom? Vamos lá então, olhos fechados. Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor está sempre conosco, em todos os lugares, em tudo que fazemos. É bom saber de que o Senhor está conosco. Receba, Senhor, a nossa gratidão por termos o Senhor sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso traz paz ao seu coração, de que o Senhor está sempre conosco. No nosso cenário hoje, nós temos uma cabana. Daqui um pouquinho você vai descobrir o porquê que essa cabana está no nosso cenário de hoje. Com roupas. Ah, e o Henrique está dizendo que na nossa cabana tem algumas peças de roupas penduradas. Ah, e nessas roupas tem alguma coisa escrita. Aqui está na nossa tenda ou na nossa barraca motivos de oração. Nesse instante nós vamos orar ao Senhor exatamente pelos motivos de oração que nós temos aqui na nossa cabana. Consegue tirar, filho, as roupas do varal? Então vai lá então, hein? Se vocês precisarem de um ajudante para tirar a roupa do varal, olha,
Pode chamar o Henrique. Vai tirando todos eles e dando o papai. Nós vamos orar então, olha, pelos nossos amigos. Vamos orar pela igreja. Vamos pedir a Deus perdão por aquilo que nós fizemos e que foi desagradável ao Senhor. Vamos orar pelo nosso país, lugar onde nós moramos, que é o Brasil. Vamos orar também para que o Senhor nos ajude a ser obedientes. Henrique, isso não é um capacete, Henrique. Isso é uma touca, Henrique, de frio, olha. Nós vamos orar também pela nossa família. Aí senta, olha, senão você não aparece ali, corta a sua cabeça. Então vamos lá. São várias coisas que nós vamos orar. Vem um pouquinho para frente, senão você não aparece ali. Não, vem um pouquinho para frente. Nós temos vários motivos de oração. Então, nesse instante, feche os seus olhos e nós vamos orar por todos esses pedidos. Como nós fizemos agora há pouco, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Orem aí também. Vamos lá, Henrique. Querido Deus, muito obrigado. Porque o Senhor ouve as nossas orações. Nesse instante, nós te agradecemos pelos nossos amigos, pela nossa família, por nossa igreja, pelo país que moramos, e te pedimos para que as mãos do Senhor estejam sobre o nosso país, sobre a nossa família e sobre os nossos amigos. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor para que nos ajude a ser obedientes, ainda que em algumas vezes seja um pouco difícil, mas mesmo assim nos dê alegria e disposição para obedecer. Obedecer os pais, obedecer aos mais velhos e principalmente ao Senhor. Querido Deus, limpe também o nosso coração e nos perdoe de tudo que fizemos que não agradou o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá então. Qual é o nosso versículo mesmo, Henrique? Capítulo. Esqueceu, Henrique. Não. O versículo eu quero. O Senhor era junto com José. Vamos de novo, Henrique, para a gente lembrar. O Senhor era com José. O Senhor era com José. E esse versículo está no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Henrique, capítulo 39, versículo 2. Vamos lá então, Henrique, porque agora você vai me ajudar a colocar as figuras. Vamos mudar de lugar então. Isso, Henrique. Então vamos lá. A nossa história de hoje, ela começa no livro de Gênesis, lá no capítulo 37. Como vocês podem ver, olha, é o primeiro livro da Bíblia, logo no início de todas as coisas. Então a nossa história começa hoje no livro de Gênesis, no capítulo 37. E a nossa história começa dizendo de que na terra de Canaã, preste atenção, nas terras de Canaã vivia uma família. Coloque lá em cima no pregador vermelho, filho, por favor. Consegue? Isso, Henrique, muito bem. Nas terras de Canaã existia uma família que habitava em tendas ou cabanas. Por isso que a nossa história hoje está com essa barraca, com essa cabana. Isso. A vovó do Henrique que deu ele de presente. E aí a gente colocou no nosso cenário hoje. Então vamos lá.
A Bíblia diz de que uma família morava em tendas na terra de Canaã. E você sabe que família era essa, Henrique? Jesus? Não, a família de Jacó. Grava esse nome, Henrique. Jacó. Ah, a família de Jacó. Henrique, você sabe quantos filhos tinha Jacó? Sei. 12 filhos. Gente, são muitos filhos. Faça assim, ó, o número 2 e eu o número 10, ó. 12 filhos. Se a gente juntar, vira 12. Vira 12. Ele tinha 12 filhos, Jacó. Se vocês fazerem assim e juntar os dois, ia ficar 12. Isso, vai ficar o número 12. Nós já estamos juntando todos os filhos. O capítulo 37 não começa dizendo exatamente que Jacó já tinha 12 filhos. Mas eu já estou acrescentando um outro filho que vai fazer parte da nossa história, ok? Então eu só estou adiantando um pouquinho uma informação que não está exatamente no capítulo 37. Então nas terras de Canaã habitava a família de Jacó. Ah, a família de Jacó. E Jacó tinha quantos filhos? 12. 12 filhos. Mas Jacó, Henrique, tinha um filho que era muito especial para ele. Era o filho queridinho dele, Henrique. Era o filho... Ele era mais ou menos grande. Era um filho que nasceu quando Jacó era velho. Por isso era o filho queridinho dele. Era o filho de Jacó com Raquel, que se chamava José. Ah, o José! Do versículo que nós lemos agora, que disse, o Senhor era com José. Ah, muito bem. Então como é que se chama o filho queridinho de Jacó mesmo? José. José, ele era o filho queridinho, ele era o filho mimadinho, paparicado pelo seu pai Jacó. Por causa disso, Henrique, certa vez, Jacó, o pai de José, deu para ele um presente. Veja só, Henrique, o que é isso daqui? Olha, uma roupa. Uma roupa. Ele deu, coloque lá pra gente no pregador verde. Devagarzinho. Jacó deu para José uma túnica. Túnica era uma roupa, um casaco que colocava por cima das outras vestes. Olha, aquela roupa toda coloridinha. Diz a Bíblia que era uma túnica talar. Túnica talar quer dizer que era uma roupa de manga comprida, olha, o desenho vem até o punho de José. E era toda colorida, brilhava diante dos olhos, chamava a atenção. Mas Henrique, me ajude aqui numa coisa. Jacó não tinha muitos filhos? Mas somente José é que ganhou esse presente, Henrique. Os outros irmãos não ganharam e ficaram com raiva. Eles ficaram irritados porque eles não tinham ganhado um presente. Essas pessoas, você já me contou, né? Ah, muito bem. Eu já te contei essa história naquela Bíblia. Não, calma. Não adianta a história, senão vai atrapalhar. É porque ele já sabe essa parte. Os seus irmãos ficaram muito bravos, irritados e com raiva. Mas Henrique, tem outras coisas também que irritaram os irmãos de José. Sabe o que foi? Um filho querido. Porque ele era o filho queridinho, sim. Certo dia, José teve um sonho, Henrique. Calma aí, Henrique, fica mais para trás um pouquinho, presta atenção lá. Ó. Isso. José teve um sonho. Vamos contar aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele sonhou, olha só aqui, em que 11 feixos ou 11 molhos de trigo. Isso, 11, 1 com 1. Então coloca aqui, Henrique, no pregador amarelo. José teve um sonho à noite de que 11 galhos de trigo ou 11 molhos de trigo se inclinavam, se curvavam, se prostravam diante dele. E ele resolveu contar esse sonho para os seus irmãos. Os seus irmãos ficaram ainda mais furiosos. Esse rapazinho que é novo, o menor da nossa casa, o filho mais moço,
Tá achando que nós vamos nos curvar diante dele? Que isso, José? Que loucura de sonho é essa? Só que José teve outro sonho numa outra noite. Tchararã. Vamos contar quantas estrelas? Uma. Conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. José teve outro sonho. Ele sonhou, Henrique, que 11 estrelas, mais o sol e a lua estavam ao redor dele, Henrique. Coloque lá no pregador azul. Eu já sei. O primeiro sonho de José, ele sonhou com 11 galhos de trigo ao seu redor, representando apenas os seus irmãos. Mas agora ele sonhou que 11 estrelas, Henrique, mais o sol e a lua estavam ao redor de José. Ah, Henrique, os seus irmãos, quando souberam desse sonho, disseram assim: gente, esse José está louco. E agora Jacó falou assim: José, José, que sonhos são esses que você tem tido, José? Que sonhos estranhos. Ah, Henrique, Deus estava dando um sonho para José. Aliás, 2 sonhos. De algo que, muito tempo para frente aconteceria. O que será que vai acontecer, hein, Henrique? Hein, Henrique? Sabe, crianças? Jogado no esgoto. Não. O que José ganhou mesmo, Henrique, do seu pai? Uma Roupa. uma roupa bem colorida, uma túnica. E ele teve 2 sonhos. Você lembra os sonhos? Era de estrela. Primeiro, ele sonhou com 11 galhos de trigo ao redor dele. Depois ele sonhou com 11 estrelas, mais o sol e a lua. Só tem 3, porque não cabe, isso mesmo. Mais o sol e a lua ao seu redor. Os seus irmãos começaram a ficar ainda mais furiosos. Certo dia, Jacó disse assim: José, vá até o campo e veja o que fazem os seus irmãos. Veja só, gente, José não trabalhava junto com seus irmãos. E o pior de tudo, ele dedurava. Ele contava para o seu pai o que os seus irmãos faziam de errado. Quando José se aproximou dos seus irmãos, os seus irmãos que estavam irritados, com raiva, com ódio no coração por José, porque ele tinha tido esses sonhos, tinha ganhado essa túnica, essa roupa colorida do seu pai, porque ele era o queridinho do seu pai Jacó. Os seus irmãos tiveram uma ideia: vamos matar o nosso irmão e vamos dizer ao nosso pai: olha, pai, um animal muito feroz veio e matou o seu filho queridinho. Mas Rúben, o irmão mais velho, disse assim: não, nós não podemos fazer isso com o nosso irmão. Então eles tiveram uma outra ideia. Eles jogaram José dentro de uma cisterna, de um poço, Henrique. Então, falei poço. Eles jogaram José dentro de um poço. E logo um poço depois... que tem um balde, que a gente deseja o nosso desejo. Não, nada de Poço dos Desejos não, Henrique. Isso é coisa de desenho animado aí. Eles jogaram José dentro de um poço. E depois disso, vocês sabem o que eles fizeram com José? Venderam José como escravo. Como um escravo que não tinha muito valor. Mas diz a Bíblia de que o Senhor era com José. A nossa história não para por aí. Na semana que vem, nós continuaremos. José teve 2 sonhos, ele ganhou uma roupa de presente e tudo isso fez com que os seus irmãos ficassem ainda mais furiosos. Por quê? Eles lançaram José dentro de uma cisterna, num poço, e venderam José. Mas a Bíblia diz de que faça assim, Henrique, o Senhor era com José. Na semana que vem, não perca a história, porque nós continuaremos. Preste atenção, crianças. Mesmo José estando em um poço, o Senhor estava com José. Mesmo José tendo sido odiado pelos seus irmãos, o Senhor era com José. E mesmo, Henrique, que o José tenha sido vendido como escravo, o Senhor continuava com José. Em todos os instantes da sua vida, sejam alegres ou ruins,
não se esqueça de que o Senhor está com você, tá bom? Então vamos lá, olhos fechados e agora o Henrique vai orar. Agradeça a Deus, Henrique, porque o Senhor está sempre conosco. Senhor Deus, que o Senhor está sempre conosco, com a gente, que a gente sempre está legal, Senhor Deus, que a gente continue e quando a gente vai embora, Senhor Deus, que a gente proteja todo mundo, procura todo mundo que o Senhor quiser. Que em nome de Jesus, que o Senhor abençoe pela nossa família, por toda a família do Marataí de todas as cidades. Que abençoe pelo Brasil, que a gente pertence ao Brasil, que a gente não faça coisa feia, que a gente obedece aos nossos pais. Que a gente se bate muito nesse dia, que o Senhor deu um dia pra gente muito bom, deu uma noite de sono pra gente muito bom. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, Henrique. Eu quero que você vá lá na sala e na cozinha e procure 11 estrelas. Só volte quando você tiver as 11 estrelas, hein? Vamos lá. Essa parte é uma parte de fixação da nossa história. Por isso, papai e mamãe, se for possível, escondam 11 objetos do seu filho, 11 estrelas ou 11 raminhos de trigo, alguma coisa, 11 lápis, 11 canetinhas e peça ao seu filho para procurar, para eles lembrarem do sonho que José teve, dos seus 11 irmãos se encurvando diante dele, ok? Enquanto o Henrique volta, eu quero dar para vocês uma outra atividade. Olha só, José ele ganhou uma túnica colorida, a túnica talar. E como nós vamos falar sobre a vida de José, e aí desenhar uma roupa não daria muito certo para mim, então eu fiz a letra J. E aí eu tentei pintar, olha, o mais colorido possível. Ok? Então sente aqui. O mais colorido possível para representar... Senta aqui, meu filho. O mais colorido possível para representar a túnica talar de José. Então vamos lá. Quero ver se tem 11 estrelas mesmo, hein, Henrique? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Calma aí. 6... 7, 8, 9, 10, 11. Palmas para o Henrique. Agora eu quero ver... Pega a tesoura ali pra gente, Henrique. Agora eu quero ver se o Henrique vai acertar as perguntas da nossa história. Vamos lá, sentadinho aí. Eu posso estourar? Não, o papai vai estourando. Estourar com a mão. Não, vou estourar aqui, olha. Não, vou estourar com a mão. Vamos lá então. Deixa eu colocar as bolas aqui entre a gente. Maneira, pode? Não, eu vou estourar porque eu sei onde estão os papeizinhos, entendeu? Opa! Foi aonde? Cadê o papel, gente? Tá aqui dentro. Aqui dentro? Ué, Henrique, vê se caiu dentro da barraca, Henrique. Calma aí. Ixi, Henrique. Perdeu. Perdemos? Então calma aí. Consegui parar de Que confusão, perdemos. Então calma aí. Opa! Então vamos lá. Primeira pergunta, Henrique. Calma aí. O que... Preste atenção. Ah, aqui atrás, ó. Preste atenção, hein? Você sabe essa. O que José ganhou de presente de seu pai? Uma roupa. Uma roupa o quê? Colorida. Ah, uma roupa colorida. Quantos irmãos tinha José? 12. Não. Quantos irmãos? Quantas estrelas você pegou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10? 11. José tinha 11 irmãos. Ah! Qual foi o primeiro sonho de José? Olha. Foi 12. Não. Ele sonhou quantos irmãos José tinha? Você acabou de responder. Quantos irmãos? 12. Não. Jacó tinha 12 filhos. Mas quantos irmãos tinha José? Olha, 11. 11 irmãos. Qual foi o primeiro sonho de José mesmo, crianças? 11. Ele sonhou com 11 galhos de trigo ao redor dele. José estava aqui no meio. E ele sonhou com os 11 galhos de trigo se curvando diante dele. Vamos lá então, hein? Mais perguntas da história, Henrique. Opa! Vamos lá, Henrique. Ah, Henrique, o que os irmãos de José fizeram com José?
Jogaram ele dentro no esgoto. Não, no esgoto não. Jogaram ele dentro de uma... De um... De um poço. E depois eles resolveram fazer o que com José? Vender. Vem pra cá, pra fora da barraca. Eu tô com medo que estoure em mim. Não, não vou estourar mais bola não. Eles, depois de colocar o José dentro da cisterna, do poço, eles venderam José. Como que se chamava o pai de José mesmo? Jacó. Ah, Jacó. E aí... Deus pertencia a Jacó. Não. O Senhor era com José. Agora... Deus era com José. Isso, o Senhor era com José. Gravem isso. Mexe na cabeça. Agora, a nossa última perguntinha. Qual foi o segundo sonho de José? Olha aqui, ó. Foi com com 11 o quê? estrelas. Ah, mais o quê? Sol no redor dele e lua no redor. E a lua ao redor dele. Muito bem. Este foi o segundo sonho de José. Muito bem. Você respondeu as nossas perguntas. Palmas para o Henrique. Muito bem. Nós vamos encerrando então nossa história de hoje, nosso EBD. Se você fizer as atividades, por gentileza, mande a foto da sua letra J colorida. Se você procurou 11 objetos dentro da sua casa, estrelas, lápis, o que foi, faça um videozinho e mande pra gente também. Exatamente. Alguma coisa que represente 11 coisas. Isso, que tem glitter, para ficar bem colorido. Muito bem. Vamos orar então, terminando, Henrique? Então vamos lá. Querido Deus, abençoe, Senhor, as nossas crianças. E que na semana que vem, estejamos todos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, criançada. Semana que vem nós voltaremos com a vida de José. Não se esqueça, o Senhor era com José. Está em Gênesis 39, versículo 2. Até logo, criançada.